Bom, gente, vamos começar. Boa noite, Eliette, boa noite, Priscila, boa noite, Janice, Gabi, que estão aí apagadinhas, não estão aparecendo, mas depois, por favor, apareçam. É que a Olha, eu internet... normalmente já parto direto para o debate, mas especificamente hoje, para a gente compreender melhor esse conto, eu vou fazer uma breve introdução, tá? Então, vocês me perdoem. O autor do conto, José Eduardo Agualusa, ele nasceu em Angola, né? Mas ele tinha um avô, se eu não me engano, brasileiro, que cantava sambas antigos, sambas-canção. Então, o Brasil sempre teve presente no imaginário as obras de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, né? Ele atualmente, vira e mexe, ele vem para o Brasil, ele tem uma editora no Brasil, inclusive, escreve uma coluna dominical ou do sábado, se eu não me engano, para o jornal O Globo, né? E o Agualusa, ele é muito mais um escritor de romances, né, do que de contos, mas ele tem esse volume de contos de 2005 que é muito interessante porque tem alguns contos que se passam em Angola, tem alguns contos que se passam no Brasil e tem alguns contos que se passam em outros lugares do mundo, tá? E o Agualusa, ele é marcado por uma coisa, que é a Guerra de Independência de Angola, né? Angola só se torna independente de Portugal em 1975, o que quer dizer que Angola teve mais ou menos na mão de Portugal durante quase 500 anos. Os portugueses chegaram em Angola no final do século XV. Em 1575, Angola já era colônia mesmo de Portugal e assim permaneceu, né? E a guerra colonial foi uma guerra muito, muito dura, né? Na verdade, travada por várias organizações que estavam separadas, que eram independentes, que nunca chegaram a se unir, né? Algumas delas tinham um pertencimento étnico, então você tinha uma organização dos Ovimbundo, né? Outra dos Quimbundo, e elas brigavam, inclusive, entre si. Essa guerra já foi extremamente violenta, ela praticamente só terminou depois do 25 de abril em Portugal e um ano e poucos depois teve, então, a independência de Angola. Só para vocês terem ideia, a independência de Angola foi proclamada no mesmo momento, no mesmo minuto, por 3 organizações políticas diferentes. O que significa que terminava a questão da independência de Angola, mas começava a Guerra Civil de Angola. E essa Guerra Civil, ela, na verdade, só foi totalmente encerrada em 2002. Então, nós tivemos mais de 30 anos de Guerra Civil em Angola, né? A primeira parte da Guerra da Independência e depois da própria Guerra Civil, né, ela foi triste também porque Estados Unidos e África do Sul encamparam a UNITA, né? E do outro lado, União Soviética e Cuba encamparam o MPLA, que foi quem acabou vencendo essa guerra civil, tá? E dominando o país. Então, Cuba mandou 6 mil soldados no total para Angola, tá? A África do Sul chegou a invadir Angola com 15 mil soldados, ou seja, foi uma guerra que não foi só entre angolanos, né? Mas foi uma guerra entre as 2 grandes potências do mundo na época, Estados Unidos e União Soviética. Então, o país foi devastado, atravessado, assolado, destruído, não é? De uma maneira perversa, nefasta, por essa guerra civil, e antes já tinha vindo de uma guerra de independência extremamente difícil, tá? Bom, Gabi, eu estou ouvindo aqui, eu acho que está tudo bem, deve ser da sua internet. Está todo mundo ouvindo bem, direitinho aí? Todo mundo está ouvindo direitinho? Então é da sua internet, Gabi, você tem que dar uma Estou te olhadinha, tá? ouvindo bem. Só porque eu não, só para dizer que eu não coloquei imagem, porque quando eu coloco, aí eu não Entendi. consigo ouvir. Entendi. Então tá legal. Bom, Pode ou seja, continuar. o nosso amigo Agualuz, ele foi muito marcado por isso, porque ele nasce em 1960, a Guerra de Independência começa em 61, tá? Então, quando Angola se torna independente, ele tem 15 anos. Quando ele tem 20 e poucos anos, está no meio da guerra civil, da disputa entre UNITA e MPLA. Por esse fato, ele tem vários romances que se passam ou que mencionam a questão da guerra em Angola, como O Vendedor de Passados, tá? Que é um romance muito, muito interessante, acho que virou até filme já, ou A Teoria Geral do Esquecimento, que é um lindo livro.
Fora isso, ele é um autor que tem uma facilidade de expressão tremenda e, ao mesmo tempo que ele sabe contar a história de uma maneira muito encantadora, ele tem uma veia poética muito forte. Tá? Pronto, terminou a minha intervenção. Já é exagero falar além disso. Então, vamos lá. A ordem vai ser Denise, Lulu, Gabi, Eliette, Janice, Priscila, Dolores e Luzimar. Tá? Dolores está vindo pela primeira vez. A ordem não é sorteio, a ordem é de chegada. Tá? É como se fosse um armazém de secos e molhados para honrar aí o meu lado lusitano. Quem chega primeiro vai ser atendido antes dos outros. Então vamos a Denise, que foi a primeira a chegar. Pronto. Eu escolhi uma palavra dessa vez, não foi uma frase, que eu acho que contempla, resume todo o cenário, todo o panorama em que se dá esse conto e que se desenvolve esse conto, que você agora acabou de explicar, pela biografia aí do autor e pelo que se passou em Angola. Eu não conhecia. Conhecia, sim, me lembro da UNITA e tal, alguma coisa mais contemporânea, mas não sabia toda essa história, não. E a palavra, embora não esteja no dicionário, eu tive que pesquisar no Google, né? É urbicídio. E é isso. Não quer falar sobre a palavra? Não, eu posso falar sobre a palavra, mas eu acho que você falará melhor e acho que perde um pouco a graça se eu falar. Não, eu sou que nem psicanalista. Eu quero saber por que você achou isso. Então, eu achei por causa disso, porque eu acho que é o contexto todo do conto, que é a história lá do albino que vira o Papai Noel para se safar e toda essa trajetória dele, o arco, né, desse personagem é marcado por toda essa violência. Ele vai vendo primeiro a violência de um, depois a violência de outros, depois a violência de uns contra os outros e tal, e ele vai sendo testemunha dessa coisa toda infeliz. Mas eu acho que o urbicídio é exatamente aquilo que mais marca esse conto, porque ele vai vendo a cidade dele, a urbe dele, o contexto em que ele está inserido, ruir. E ruir por violência, né? Uma violência desmedida, que vai sendo cada vez pior, cada vez pior. E a um determinado momento ele já não sabe nem direito de onde vem, né? Ele vai sendo disseminada a violência de tal forma que venha de quem vier, é violência e para ser mais do que letal, é para ser desconstrutora de uma identidade. Foi isso que eu entendi dessa palavra, o urbicídio, que eu não conhecia, nunca tinha visto. Mas depois eu vi que tem até tratados que falam dessa... É um fenômeno, na verdade. O urbicídio é um fenômeno. Ou um processo, que a gente poderia falar, né? É um processo, exatamente, é um processo. Que outras cidades atualmente já... Atualmente não, mas no passado já passaram, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar nisso e fiquei até pensando se a gente aqui no Rio de Janeiro não tem urbicídiozinhos. Pode ser. Nós somos urbicidas em potencial, né? Somos urbicidas. Vamos lá, com certeza. Pelo menos nossos prefeitos eu tenho certeza que são. Lulu, obrigado, Denise. Vamos lá, Lulu. Boa noite a todos, boa noite ao Vitor. Então, eu escolhi uma frase, né, na verdade, na página 7, que até a Dedê tocou, que se refere ao albino, né, que me remete à perseguição às pessoas albinas na África atualmente, né, para sacrifícios, etc. E tal. E essa frase é muito interessante, que ele fala assim: esse albino está armado e arrogante, e eu trouxe um soldado. Deve pensar que é branco, vejam só, um branquinho de imitação. Né? Então, o albino, né? Essa figura dele ser albino, ser o Papai Noel, e ele está nessa crise dessa identidade, né? Pro africano da Angola ali, como ele, preto, não identifique como preto, mas ele é preto, e hoje permanece essa perseguição contra os albinos. Né? Enfim, é nisso que eu fiquei pensando.
resumidamente. Tá ótimo, porque vai permitir um debate bem interessante, tá? Foi um ponto que eu propositalmente não toquei para a gente poder resgatar no debate. Beleza, Lulu? Obrigado. Gabi? Oi. Olá. A palavra que eu escolhi foi cambulador. Cambulador? Eu gostei muito da palavra, não conhecia, e acho que a vida colocou o personagem lá como cambulador de forma previsível, e foi como cambulador / Papai Noel que ele foi feliz. E fui num dicionário de algumas vocábulos angolanos que dizia que cambular também poderia ser enganar, ludibriar. Eu achei a palavra interessante. Beleza, Gabi. Tá ótimo. Também é interessante enveredar por esse ponto aí. Eliette. Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vinda à nova colega. Como se chama? Dolores. Dolores, bem-vinda. Quer dizer, ela é Dolores Carolina. Não sei como é que ela gosta de ser chamada. Mas eu acho que ela assina Dolores. Dodô. Então, eu achei uma frase muito bacana que eu acho que ela é um ponto determinante na história, que a frase faz muita miséria neste país. Queixou-se o velho enquanto sorvia a sopa. Adoro a palavra sorvia. O crime recompensa. Então, eu achei isso muito lindo. Porque, lendo o texto, né, e aí você me transmitiu muita miséria, né, porque ele coloca de uma maneira muito, muito, como você mesmo falou, poética e triste, singela, por que não, né? Daqueles atos absurdos, a história absurda que se passou em Angola, né? Então, eu acho que o autor, ele assombrado, digamos assim, por toda a história do país dele, ele coloca isso num texto de uma maneira triste e singela, mas e com esse personagem, como é que é o nome dele? Não lembro agora, não me lembro o nome dele, Pascoal. E uma pessoa encantadora, né? Simples e sensível, e que passa a vida inteira naquela miséria absoluta e de repente, de uma maneira super... Ele rompeu a história, né? E aí, num determinado momento, ele resolve fazer aquele ato, né? Que é de ajudar, de contribuir, ajudando as outras crianças, enfim, naquele ato dele de roubar, mas que era para ele tudo o que ele queria, o que dá razão à existência dele, né? Que é mesmo que se resume na frase que ele termina, né? Que é o crime e recompensa. Foi uma recompensa para ele diante de tanto sofrimento. E que, na verdade, é a história verdadeira que está por trás desse conto, né? É isso, acho que eu falei demais. Beleza, Eliette. Não, muito importante que você falou. Muito interessante, sim. Vamos voltar a isso aí. Vamos lá, Janice. Quase que eu vou dizer bem-vinda, que você está sumida, né, Janice? Então, bem-vinda também, Janice, de volta, tá? Se eu não me engano, faltou 2 aulas. Vamos lá.
Não estamos te ouvindo, Janice. Não sei se é o volume, mas nós não estamos te ouvindo bem. Vê se dá para aumentar o volume e ficar bem perto do computador, no caso onde você está falando, tá? Isso, que isso sempre melhora. Você agora botou no mute. Pelo menos dá para ouvir. Isso. Janice, não estamos te ouvindo. Eu vou pular você um pouco, tá? Vê se dá uma olhada, vê se tem alguma solução aí, porque eu acho que não sou só eu, né? A gente não está ouvindo você direito, né? Tá muito baixo e não dá nem, na verdade, nem para distinguir as palavras. Então vou pular você um pouquinho, quando você disser que está pronta, eu volto para você, tá bom? Priscila, vamos lá, Priscila, por favor. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu só me olhar aqui. A palavra que eu escolhi foi velho, que Foi qual? embora Foi qual? conto velho, Velho, tá. velho, isso. Que embora o conto ele narre uma mesma condição social, né, de que é um povo subjugado, ora o processo de colonização, ora a guerra civil, aqui no lugar, né, narrado, eu acho que o personagem ele vive dois momentos, né? Um velho, porque ele ainda tem lembranças da condição de vida dele quando ainda existia uma dominação portuguesa, o trabalho, e o narrador seleciona essa parte, falando que ele sabia ler, contar, né? Faz uma menção religiosa, que ele tinha higiene e amava o trabalho. E em oposição a esse velho, né, nasce um novo, que eu acho que a gente ainda questiona essa questão do novo, né? Porque, na verdade, a condição social mudou para ele, mas para muitos continuou da mesma forma. E essa oposição entre o velho e o novo aqui, eu acho que discute muito da questão social e política da Angola, né? Então, acaba que o personagem ele passa a viver numa condição de miséria que a maioria das pessoas vivem. E outra questão também que eu achei muito interessante é que esse velho, né, em oposição a esse novo, acaba dando voz para as pessoas que do colonizado e não do colonizador. Forte, né, assim, muito, em poucas palavras ele traz muito da questão histórica e da questão social mesmo, né? É isso. Ótimo, Priscila. Muito bacana seu comentário. Vai ter muita coisa para a gente comentar em cima disso aí, tá? Vamos lá. Dolores, agora é contigo. Olá, boa noite, gente. Eu escolhi uma frase que é: o cansaço desceu sobre as casas. Eu escolhi essa frase porque, na verdade, eu percebi que tem uma ideia que ele apresenta com a cidade tomando vida, né? Então, ao mesmo tempo que o cansaço desce, né? O que é o cansaço? Quem que está cansado? É ele? É a casa? Então, isso vai tomando vida, né? A cidade começa a morrer, mas, ao mesmo tempo, quem quase morre é ele dentro da piscina. Mas a cidade também começa a morrer e a piscina começa a murchar. Então, eu escolhi essa frase: o cansaço desceu sobre as casas, porque acho que é essa vida que ele dá, aquele contexto, aquele ambiente, a isso que ele chama a piscina é minha amiga, né? Então, a vida que isso tem, e ele vai adjetivando isso. Tá ótimo. Tá ótimo, Dolores. Boa estreia. Vamos comentar isso quando a gente fizer a minha rodada, né? Normalmente é isso. Primeiro eu ouço vocês, a gente faz um intervalo e depois tem a minha rodada e depois também vocês comentam de novo, se for o caso, se vocês quiserem. Vamos lá, Luzimar.
Desculpa, eu estava apanhando aqui para tirar do mute. Tem problema. Me atrasei para não conseguir entrar no computador, no celular, e ainda me perco um pouco. Bom, eu havia escolhido uma palavra, mas como ela já foi dita, eu mudei a palavra. Eu mudei para saco, porque ele, com a função do novo trabalho, ele precisava carregar ali no saco os brinquedos, mas ao mesmo tempo ele tinha que proteger o saco das crianças de rua, ele não podia deixar as crianças de rua nem chegar no saco. Então era como se ele tivesse se sentindo obrigado a diminuir as pessoas com as quais ele se identificava. E quando ele teve o sonho, foi esse saco que ele utilizou para ir até a loja de brinquedo e pegar o que estava lá para ele distribuir. Então, esse saco ele tem uma função na vida dele que o deixa pensativo, preocupado e, ao mesmo tempo, querendo consertar uma realidade posta que não é só ele que está sofrendo e ele sente pelo outro a dor que o outro também está sentindo. Ótimo. Você percebeu no objeto uma mudança do personagem que outros já tinham falado também. Ótimo. Percebeu o mesmo objeto com dois usos diferentes. Muito bom. Tá pronta, Janice? Ah, peraí, Janice ainda está no áudio. Então vamos para a Patrícia. Desculpa, me enrolei também aqui. Pane nos computadores, pessoal. Pandemônio geral aqui em casa. Aí tô entrando pelo celular, que também não estou muito familiarizada. Bom, perdi o início da aula, cheguei atrasado, uma confusão danada. Seja bem-vinda, Dolores. É por isso, meninas, que eu sempre falo. Chega 5 minutos antes da aula para corrigir os problemas técnicos. Não chegue em cima da hora, tá bom? Ó, só um negocinho assim, que eu sempre falo, mas... Né, ai, professor. E a sopa que eu estava fazendo? Tudo bom? Vai lá. Eu não peguei as outras palavras, eu escolhi uma palavra. Essa palavra, na verdade, me escolheu, foi diferente. Porque eu fui tentando encontrar a palavra e, de repente, pá, veio a palavra. Isso acontece sempre. A minha palavra é amiga. Não sei se alguém já falou essa palavra. Não. Né? Porque a piscina... Né, que seria uma palavra também, né, mas a piscina vai se impondo, assim, né, a história passa pela piscina, a piscina é ele é a piscina, achei que ele se mimetiza na piscina, porque a piscina é feita, uma parceira dele, conforme a piscina, né, vai sendo invadida, o Pascoal vai ficando desgostoso, aí daqui a pouco a piscina murcha, o Pascoal fracassa, né, ele não resultou, a piscina é esvaziada e limpa, aí ele tenta se adaptar, mas aí depois a piscina, né, é bombardeada, e aí o Pascoal vaga. Então, e aí tem uma hora que ele fala, né, aí ele fala amiga, porque ele se relaciona com a piscina. Né? A história dele, de Angola, da invasão, né, da colonização, da guerra, da disputa, da degradação, a memória dele passa pela piscina. A piscina dá uma certa ordem na vida dele, né? E aí ele chama pela piscina. E quando ele chama pela piscina, ele chama de amiga. Né? Achei tão fofo, tão singelo, né? Alguém ter como amiga uma piscina. E a piscina faz todo sentido na vida do Pascoal. Né? Quando ele vai... Assim, lá no finalzinho, a figura do Papai Noel, que também encontra ele, assim, dá de novo um novo rumo para a vida dele. Né? Eu acho que ele já está meio abilolado, assim, ele está ficando meio confuso, até que ele vê Nossa Senhora e aí tudo se confunde, a gente não sabe se é um milagre, se não é, se Pascoal bebeu, se Pascoal... Enfim. Mas Pascoal encontra o sagrado, que talvez seja o novo lugar onde ele vai já quase ascendendo, se reencontrar aí com uma vida mais digna. Mas então foi a palavra amiga. Eu achei que amiga foi muito bom. É isso. Tá vendo como a turma é boa, Dolores? Você cai no meio das feras. Essas meninas não são mole, não. Uma beleza isso. Depois elas vão te falar, elas se reúnem antes da aula, uns dias antes, e elas combinam o que cada um vai falar para ficar um mosaico bem encaixado, entendeu? Elas sempre fazem isso.
Elas não me contaram, não. Eu que sei que elas fazem, mas toda aula acontece a mesma coisa. Já manjei, já estão manjados. Pode continuar fazendo que está dando certo. Vamos lá. Janice, vamos ver se está dando agora, Janice. Vamos lá, querida. Janice, está ouvindo a gente? Eu acho até que ela está congelada a imagem dela. Então, vamos para a Gisele. Vamos lá. Opa, boa noite. Boa noite, Gisele. Eu queria dizer, em sinal de protesto, que 5 minutos no meu computador não é suficiente. Eu fiquei 20 minutos tomando uma surra para conseguir entrar no Zoom hoje. Fiquei assim, frustrada. Luzimar está dizendo que ela também, a Patrícia também. Está rolando uma nuvem meio pesada aí nessa zona da internet, deve ser isso. Computador é palavra masculina, tem que chamar ele por um nome feminino, entendeu? Fazer a transmutação para o feminino, que ele vai ser mais gentil, vai ser mais polido. É para um teste, entendeu? Porque a gente, na verdade, nós não nos rendemos, a gente consegue, né? Ela entra no celular, a Paty também, dá um jeito, né? Não, o que eu falei, Dolores, não era que não pode chegar atrasado, não. Pode chegar a qualquer momento da aula, pode chegar até no final da aula que não tem problema nenhum. Isso aqui é aberto e está tudo certo. Só estava falando que às vezes esses problemas surgem mesmo e é bom dar uma olhada antes para ver se está tudo certo. Vamos lá, Gisele, por favor. Beleza, muito bom. Bom, primeiro, claro, né? Sempre é uma grata surpresa. Vou ficar um puxa-saco do professor, mas a seleção do professor realmente é impressionante, né? Porque assim, eu venho sendo arrebatada assim a cada conto, né? Pode me elogiar que eu gosto. O Dalai Lama falou o seguinte: quando estiverem te elogiando, você não interrompe, porque aquilo é um fluxo de energia positiva. Depois disso, eu nunca mais falei, não precisa não, esse elogio não é merecido, não, pode elogiar à vontade, tá tudo certo. O Dalai Lama liberou, então pode elogiar, tudo bem. Legal. Pois elogiadíssimo, porque eu não conhecia esse autor, né? É angolano, né? Angolano. Isso. E um prazer assim ver a língua portuguesa, né, nesses autores, né, dos nossos vizinhos, né, de africanos, enfim. Aí eu fui arrebatada na segunda linha, sabe? Eu vou ficar com a expressão, a frase em que ele fala: estilo, não, era apenas miséria, porque eu acho que miséria é uma palavra que apareceu de diversos modos para mim nesse conto. Apareceu não só a miséria dele financeira, porque é uma pessoa simples, de poder aquisitivo bem restrito, né? Mora lá no quartinho da piscina e tudo mais, mas principalmente de uma miséria que perseguiu, né? A condição existencial dessa pessoa tão incrível que se apaixona por uma piscina, que tem, enfim, que sonha com a piscina. Também fiquei um pouco balançada com o sonho, né? Porque tem a hora que ele fala, nessa noite não sonhou com a piscina, né? E foi a noite que ele sonha com a senhora, né? Enfim, mas eu prefiro ficar com a miséria, porque essa maneira como o autor introduz isso, esse estilo não, era apenas miséria, realmente achei implacável. Perfeito. Muito, muito importante ser mencionado. Janice, querida, vamos tentar? Vamos tentar? É você, Janice. Está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente, Janice? Hein, Janice? Está ouvindo a gente? Não está ouvindo a gente, né, Janice? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu sempre dou um intervalo, eu queria dar depois a Janice falar, mas eu vou dar um intervalo agora, de repente ela consegue consertar aí no intervalo. No meu relógio são 7h33 e 33. Então, nós vamos voltar às 7h43 e 33. Brincadeira, 7h43. Daqui a 10 minutos, marca no relógio de vocês, nós vamos voltar daqui a 10 minutos, tá bom? Vamos ver se a Janice, enquanto isso, ela consegue consertar. Tá bom, queridas? Até daqui a pouco. Okay. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, talvez pareça estranha.
mas todos nós provavelmente somos parentes do Pascoal. Porque Angola foi, na verdade, das colônias portuguesas, a que mais exportou seres humanos, né, escravizados na direção do Brasil. Os povos de fala banto. Tanto que nós temos várias palavras, inclusive a mais famosa é a bunda, né, que é de origem banto. E Angola tinha, na verdade, diversas etnias, muitas delas tiveram suas populações escravizadas e mandadas para o Brasil. Então, provavelmente, nossa carga genética, em parte, ela é angolana. Tirando Portugal, minha gatinha não é angolana, né? Isso eu sei. Mas, tirando Portugal, não há nenhum país no mundo que seja mais importante para a nossa história do que Angola. Esse é o primeiro ponto que eu queria salientar. Então, daí, a importância desse conto, a importância da gente pensar a história de Angola, porque a história do Brasil e a história de Angola estão coladas. Tá? A história brasileira está num triângulo, Brasil, Portugal e África. Mas, em África, a Angola predomina, embora tenha Moçambique, Nigéria, Togo, Benin. Né? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, voltando àquela questão da estrutura colonial, nessa estrutura colonial havia uma separação muito grande entre os brancos e os não brancos, né? Mas também havia uma separação entre os negros e os mulatos. E o albino ele ficava sem classificação. Por isso que ele escolhe um albino. Não é, Lulu, que se perseguisse o albino, por ele ser albino. Mas aquele indivíduo ele era perseguido porque, na condição de albino, ele não era nem branco nem negro. Os brancos tratavam ele como condescendência, né? É um capacho da gente, tá? Toma aí conta da piscina e tal. E os pretos tratavam ele com inveja, achando que ele era arrogante, achando que ele era metido a branco, né? Daí a posição dele ser uma posição isolada. Você vê que quando ele jogava futebol, ele jogava de goleiro. Ele não era nem um jogador propriamente, ele era o goleiro, era uma figura que estava à parte. E o que chama atenção na trajetória dele, sobretudo, é o isolamento. Né? A Gisele chamou atenção para a miséria. Está ótimo, mas logo no primeiro parágrafo, Gisele, que você gostou tanto, se diz que ele ia morrer mais de tristeza do que de miséria. Né? E tristeza pelo quê? Pela injustiça. Porque ele vivia numa sociedade em que o crime recompensava. Quem é o velho Pascoal? O velho Pascoal, né, é o ingênuo, que não participava de nenhum daqueles grupos. Não é? Ele tinha um emprego na piscina, e aí a Patrícia notou muito bem que a piscina dava ordem, aquele quadrilátero ali da piscina, o retângulo, né, de água tratada, clorada, né, de uma água artificial, nada melhor do que uma piscina, que simbolizava os privilégios dos brancos. Isso dava ordem à sua vida. Né? Eu estou aqui na piscina e o que eu tenho que fazer é tomar conta da piscina, o que significa não deixar os pretos entrarem na piscina, que a piscina é dos brancos. Pronto. Ele que tinha sido criado numa missão católica, por isso que ele vai ver a Virgem lá no final, né, que dizia que o importante era a ordem, era a higiene. Não é? Vocês lembram? É um trechinho pequeno, que esse conto ele é muito compacto, ele tem muita coisa. Né? Mas, como disse a... Espera aí, gatinha, não dá. Deixa eu falar com a turma. Então, não é que ela queira ficar no meu colo, não. Agora ela já quer andar pela mesa, derrubar coisas e tal, aí vai ficar mais complicado, né? Vai ficar mais complicado para eu perceber. A Priscila viu isso muito bem, né? Quando ele deixa de ter esse papel, né? Primeiro era o papel de não deixar as crianças negras entrarem, depois daquele domínio colonial se passa para um outro tipo de domínio, que é o domínio do mercado, que é o domínio do capitalismo, e aí você tem a loja, em que ele é o cambulador, que a Gabi gostou tanto, né? É um momento que ele era feliz, mas que ele continuava sem poder atender as crianças mais pobres e miseráveis. Aí não era criança negra, mudou o critério. Agora o critério já era do mercado. Criança pobre, miserável, é que não podia receber nada. Por quê? Porque ela não ia consumir. Criança que está sem o pai não vai comprar nada. Então, essa criança não deve receber. Só que, aos poucos, a gente vai tendo uma translação, vai tendo uma mudança. Né? E esse sonho que ele tem, né,
vai dizer, não, esse saco que a Luzimar assim, foi brilhante em escolher o saco como palavra, o saco que antes era o saco do privilégio só para os consumidores, passa a ser o saco dessa distribuição, né? Dessa generosidade, né? De distribuir, de finalmente encarnar verdadeiramente o Papai Noel e o espírito cristão no qual ele tinha sido criado. Então, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Vem um grupo, depois vem outro grupo, provavelmente é MPLA, depois UNITA, depois vem os capacetes azuis, que é o pessoal da ONU, né? O pessoal da ONU com a sua falsa ajuda humanitária. Fica 2 dias no hospital, depois está curado, bota ele na rua e pronto, agora se vira, né? Então, acaba que esse elemento, digamos assim, entre aspas, neutro, que é atacado, que digamos assim, barbarizado de todas as maneiras, por todos os lados, acaba sendo o elemento revelador da própria história de Angola nesse período, né? Então, a gente tem algumas questões também que aparecem, que a Dolores percebeu, por exemplo, quando ela colocou o cansaço desce sobre a cidade, desceu sobre as casas, né? Que é um trecho em que ele vai dizer o seguinte: quando você tira os portugueses, está na página 7, no primeiro parágrafo, uma espécie de cansaço desceu sobre as casas e a cidade começou a morrer. A África, vamos chamar-lhe assim, voltou a apoderar-se do que fora seu. Abriram-se cacimbas nos quintais, acenderam-se fogueiras nos jardins, o capim rompeu o asfalto, invadiu os passeios, os muros, os pátios. Mulheres pilavam milho nos salões. Ora, a cidade, né, não era parte desse modus vivendi africano que os portugueses invadiram, né, e, entre aspas, colonizaram. Na verdade, exploraram e utilizaram. A unidade central do modo de vida africano era a aldeia, com aquela proximidade entre as pessoas, com aquele vínculo comunitário, com aquela religiosidade coletiva. De repente, você tem as grandes cidades, que são uma coisa monstruosa para aqueles que antes viviam nas aldeias, mas para onde eles são literalmente atraídos ou arrastados, né, para que esse modo de produção continue a funcionar. Então, aqui, ele diz, a África retoma, vamos chamar de África, porque é a natureza e são os homens e seus costumes. Ele tem um livro chamado Teoria Geral do Esquecimento, que também se passa nesse período, e tem um edifício que era o edifício dos invejados, né? Porque era da elite de Luanda, da elite de Angola. E aí, quando acontece a Revolução, eles invadem o prédio, né? E tem exatamente essa cena, o pessoal criando galinha na varanda, socando pilão. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Tem uma África profunda com a qual não se lida, né? Que nunca tem direito de vir à tona e de dizer qual é a sua maneira de se estruturar e de viver. Então, essa figura inocente, que é o albino, porque essa ausência de cor dele simboliza também uma ausência de engajamento, ele não se posiciona, ele não está nem contra, nem a favor de ninguém, né? Primeiro, ele está lá trabalhando para os brancos, que era o que ele tinha sido ensinado a fazer, né? De uma maneira assim, quase que sem reflexão nenhuma. Não é? Eu estou aqui, tenho que tomar conta da piscina, da ordem, da limpeza, da higiene, esses garotos estão perturbando, não vou deixar eles entrarem, né? Pegava até a espingarda de chumbinho e dava tiro. Era violência da parte dele, né? Mas se fosse outro, dava tiro de verdade mesmo, arrancava a cabeça, cortava a cabeça, que não é o caso do que o velho Pascoal vai fazer, né? Então, a gente tem uma estrutura de um texto de poucas páginas, de 5, 6 páginas, em que toda a história aí da Guerra Civil, da Guerra de Independência, da Guerra Civil, e depois da retomada de Angola por um processo aí de capitalismo, estão colocados, né? E o que ele mostra, né? E aí a gente volta à questão da Gisele, né? Nesse ponto, é que mesmo que você tire a questão racial, que continua presente, mas você tira, que os portugueses foram tudo embora. Mais de 800 mil portugueses foram embora de Angola, né? E aí eles desestruturaram o país, porque eles eram engenheiros, né? Eles eram as figuras que
digamos assim, controlavam e estruturavam também o país. Mas a guerra civil também foi uma coisa tremenda, eles se mandaram, porque eles também eram perseguidos, caçados e tal, tomavam as coisas deles, etc. Eles foram embora com medo, né? Mas que o regime capitalista vai ser tão duro, tão violento, né? Tão nefasto naquela cena final, quanto as violências anteriores provenientes da assim chamada Revolução. Eu vejo no Água Luz alguém que coloca sempre essa questão. Para que serve a Revolução? O que foi a Revolução, né, para o homem comum? Porque vai ser, na verdade, a grande vítima de todo esse processo. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer. Queria saber se a Janice está pronta para fazer o comentário dela. Vamos ver, Janice, se você consegue? Não consegue? Então, eu vou abrir para os comentários gerais agora de vocês. Vamos lá. Então, é nesse contexto que entra a minha palavra, né, Vitor? Urbicídio, sim. Exatamente. Mas que também foi por causa da Guerra Civil, né? Porque a Guerra Civil também destruiu essa estrutura urbana. Só que ele aponta que não é só a violência, é porque as pessoas podem retomar o seu modo de vida tradicional, e não o modo de vida que havia sido imposto pelo colonizador. O modo de vida de aldeia. A cidade tende a se transformar numa grande aldeia. Quem foi que escolheu? Foi a Dolores, né? Que escolheu aquela frase. Sim, do cansaço. Eu tinha pensado nessa frase também, que eu achei que aí, na estrutura do conto, meio que divide, você não achou? Fecha aquilo que ele vinha dizendo, já contando, e inicia o que vai ser o desfecho daí do conto para frente. Eu, pelo menos, achei isso. Pode ser. E é também como se fala, a ambiência que havia naquele momento, a atmosfera daquela coisa que pesou sobre a cidade, né? Que a cidade se sentiu enlutada verdadeiramente. Essa frase achei bem eloquente também. É bem interessante mesmo. É bem interessante. A cidade tem emoção, né? Muito. É isso que, assim, a cidade tem emoção. E os animais também, isso que é impressionante, porque ele fala, quanto mais rãs matava, mais rãs apareciam felizes. Ele não fala só mais rãs apareciam. Não, elas apareciam felizes, né? As cabras comendo as bibliotecas eruditas, especializadas em literatura francesa. Então, ele vai trazendo essas emoções assim, para os animais, para as coisas que vão ganhando vida, né? Que eu acho que se mistura um pouco com o que ele está vivendo também. Essas cabras são importantíssimas, tá? Por quê? O que ele está dizendo? Está dizendo que o projeto do colonizador era muito superficial. Ele queria implantar em África, né, que tem uma natureza e que tem uma sociedade, que tem uma cultura muito forte, ele queria implantar em África uma cópia, mas uma cópia muito superficial e muito fake do Ocidente, né? E aí, no primeiro incidente que ocorre, a África, das cabras, das rãs, das galinhas, engole aquilo, né? Devora aquela tentativa fake de implantação, porque o que seria uma implantação do Ocidente? Né? Não poderia ser simplesmente uma elite, né? O que sustentava você ter universidade, você ter biblioteca, você ter o que tinha no Ocidente? Uma massa de despojados, de despossuídos, sendo explorados, né, da maneira mais cruel possível, da maneira mais absoluta. Então, as cabras não sabem de nada, mas mostra como é que... Por que elas estavam comendo os livros? Porque não tinha ninguém mais para lê-los, que aquilo não fazia parte do modo de vida. Porque esses africanos não tinham sido trazidos e dito, não, agora vocês também vão poder se educar, vão poder ter escola, hospital, isso, aquilo. Se fosse isso, as cabras não iam comer os livros, né? Elas comeram os livros que antes só os filhos de portugueses que liam, que tinham direito, que tinham acesso à universidade. Aí é que está a questão, né? Além da pujança da natureza africana, das rãs, das cabras, etc. Pois é, mas então, em contraponto a esse cenário subjacente de destruição e de guerra, não sei o quê,
o personagem tem esses pontos de leveza. Um deles é aquele que a Patrícia falou, quando ele se refere à piscina como amiga, né? E também com a relação dele com as crianças, ali quando ele é Papai Noel, e também quando ele tem a visão lá de Nossa Senhora. Então, o que eu achei interessante nesse conto é que assim, ele tem os pontos de leveza num ambiente de sordidez, né? Agora tem até uma coisa engraçada, né? O Agualusa coloca muita coisa num texto. É um texto que a gente vai ter que tirar uma porção de coisas para colocar. As crianças estavam pedindo bexiga. Bexiga, no caso, são os nossos balões, né? Que você enche nas festas de aniversário. Mas não eram bexigas. Eram camisinhas. Eram camisinhas, eram preservativos, que provavelmente, né? Alguma Unesco da vida, a ONU e tal, doou milhões de camisinhas contra a AIDS. Aquilo parou na mão do governo, que vendeu essas camisinhas para uma loja, né, que usava essas camisinhas como se fossem balões de ar para dar para os futuros clientes. Quer dizer, é um negócio virado de cabeça para baixo, porque não adianta você querer impor uma maneira de pensar, né, a um povo que já tem uma cultura própria. Você tem primeiro que conhecer essa cultura e dialogar com essa cultura. Eu fiz um trabalho de poucos meses, né, como voluntário numa cadeia do Rio de Janeiro, na penitenciária Lemos Brito, que era para detentos com pelo menos 10 anos de prisão fechada. Foi um grande amigo meu que me levou lá, tinha sido meu aluno, depois se tornou meu amigo, que na época era professor de história, o Marcelo Freixo, depois virou deputado, etc, etc. Bom, então o Marcelo me levou lá para fazer um trabalho de prevenção à AIDS. E aí a gente distribuía as camisinhas e conversava com eles, falava da importância da prevenção e tal, porque tem muito problema, obviamente, né, de disseminação da AIDS, e era uma época, 95, que você não tinha o coquetel de drogas que você tem hoje, quer dizer, pegar AIDS era mais ou menos uma sentença de morte naquela época, né? E aí teve um preso que falou assim: ô Marco, eu vou aceitar a camisinha. Eu vou aceitar. Aí eu já olhei aquele negócio de aceitar, né? Eu vou aceitar que você é um cara legal. Mas não adianta nada. Aí eu fiquei calado. Esperei ele me explicar. Ora, aí ele me explicou. Ele recebia uma visita íntima da mulher de 15 em 15 dias. E na lógica dele era a seguinte: Marco, a mulher fica lá na secura de 15 dias. Meu irmão, quando ela chega aqui, eu tenho que partir para cima, ela tem que sair satisfeita. Então, é o seguinte, da primeira vez dá para transar a camisinha, mas depois fica complicado. E eu não posso transar uma vez só com minha mulher. Então, eu vou pegar a camisinha, mas não adianta nada, né? Então, a lógica dele era a lógica do quê? Eu tenho que manter a minha mulher, porque se ele não mantivesse a mulher dele, né, o que ia acontecer? Não tinha ninguém para levar as coisas na cadeia, para conversar com ele, etc, etc, etc. Para ele corria o risco de pegar AIDS, mas não podia correr o risco de perder a mulher. Então, a nossa lógica platônica, a nossa lógica racional, da racionalidade ocidental, diz assim: não, existe uma doença perigosa chamada AIDS. A camisinha, ela impede. Então, você tem que usar a camisinha. Não. Vai ver qual é o contexto. No contexto africano, aquela mesma coisa. A camisinha virou bexiga para ser oferecida como presente, né? Então, isso mostra de que maneira essas instituições internacionais e outras, vamos ajudar a África. Tá, vamos ajudar, mas a primeira coisa é estudar a África, é entender. Angola, por exemplo, tem dezenas de grupos étnicos. Dezenas. A própria divisão na Guerra Civil, as duas grandes forças, que eram o MPLA e o UNITA, não eram só esquerda e direita, não. Uma era de uma etnia e a outra era de outra etnia. Quer dizer, aquelas duas etnias, os Estados Unidos e a União Soviética, estavam brigando por motivos ideológicos. E aquelas duas etnias estavam brigando porque elas estavam se matando há séculos e queriam continuar a se matar. Com tanque russo, com metralhadora americana. Então, essa coisa que a gente chama de África, ela é muito diversa, ela é muito complexa, né? E esse conto é apenas uma pontinha do iceberg para mostrar a gente a complexidade dessas questões nessa figura, que é uma figura que encarna uma série de contradições, né? Ele vira o Papai Noel porque ele é, na verdade, um morador de rua, né?
só não mora na rua porque o general deixa ele dormir lá na mesa de bilhar. Mas a barba dele branca cresceu por quê? Porque ele não tem como aparar. E aí ele virou Papai Noel. E o cara da loja falou, não, você tem um tipo nórdico e assim nós podemos economizar na barba. Quer dizer, ele estava sempre sendo tomado pelo que ele não era. Né? Ah, você é arrogante, você é metido a branco. E não era nada disso. Dessa figura ingênua do Pascoal, né? Que no final, acho que a Patrícia também foi muito bem a dizer que ele já estava se aproximando do final da vida dele, né? E ele tem uma espécie de epifania com Nossa Senhora, que é interessante, que não vai ser com nenhuma divindade, né, africana, né, ou angolana, ou da etnia dele, mas vai ser com Nossa Senhora, porque ele tinha tido uma educação na missão, né, que é essa ideia, vamos civilizar os selvagens, né? E não foram os selvagens que botaram num navio, né, milhões e milhões de pessoas acorrentadas, né? Crianças, mulheres chorando, desesperados, doentes. Quem estava doente jogava no mar. Não foram os selvagens que fizeram isso. Não foram os selvagens que faziam as exposições universais, como eu vi uma exposição uma vez em Paris, que em 1920, 1930, os belgas faziam exposição universal do que eles tinham nas colônias. E o que eles faziam? Faziam um grande cercado, né, com uma aldeia lá do Congo, com os congoleses dentro, né, fazendo o que eles faziam, cozinhando, batendo lá o milho, não sei o quê, e mais acima, os europeus de fraque, cartola, né, olhando e admirando os selvagens. Quer dizer, esses selvagens nunca colocaram, né, um europeu para ser olhado como se fosse um bicho. Então, a nossa relação com a África ela é muito complicada, ela é muito complexa. O Agualusa chama atenção para isso, né? Ele é muito irônico nesse conto. Esse conto não é só melancólico. Ele é melancólico, sim, mas ele é também muito irônico, como esses preservativos virando bexiga, como os homens do capacete azul, né? Com tudo isso também faz a gente ter que pensar numa outra maneira de pensar a África. E isso é fundamental, porque nós somos, queira ou não, africanos. Né? Da mesma maneira que nós somos europeus, nós somos africanos. É isso que faz a gente ser brasileiro, essa mistura do europeu com o africano. E um africano que veio muito de Angola. Né? Então, nós devemos muito a Angola na nossa sexualidade, na nossa maneira de falar, em diversas palavras, em diversos conceitos religiosos, religiões, etc. Né? Nós somos todos descendentes do Pascoal. Tá? Gente, então, até semana que vem, né? Tá tudo certo? Vocês continuem se reunindo, que o mosaico de hoje foi muito bonito. Na hora que eu fui comentar, não tive nenhuma dificuldade de atar assim. Tava tudo uma ligada à outra. Gente, obrigado. Valeu. Até a semana que vem. Janice, vê se conserta isso aqui que a gente quer ouvir você, tá? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana, pessoal. Tchau.